Olá, meu nome é Jonathan Eduardo Borchardt, estudante de psicologia. Irei apresentar um pouco sobre as teorias de Gordon Allport, importante psicólogo da área da personalidade. Nascido em Montezuma, Indiana, Allport era o caçula de 4 filhos. Jovem demais para brincar com seus irmãos, também se isolou das crianças fora da família. Ele nunca se deu realmente bem com seus irmãos. Relatou que não gostavam dele e que não podia competir com eles. À medida que foi crescendo, começou a se identificar com seu irmão mais velho, Floyd, talvez por inveja dos feitos deste. Na vida adulta, Gordon Allport continuou a sentir-se inferior em comparação a Floyd, cujas religiões tentava rivalizar. Seguiu Floyd na Universidade de Harvard e obteve PhD em psicologia, como o irmão havia feito. Floyd Allport tornou-se um famoso psicólogo social, e mesmo quando Gordon começou a ser conhecido no campo por si mesmo, sua sensação era ser de ser a sombra do irmão persistiu. Na viagem de volta aos Estados Unidos, Albert parou em Viena, Áustria. Enquanto estava lá, enviou um bilhete para Sigmund Freud e recebeu um convite para visitá-lo. Ao entrar no consultório de Freud, encontrou-o aguardando pacientemente que explicasse o objetivo de sua visita. Após um período de silêncio, Alport relatou, sem pensar, um incidente que havia presenciado no trajeto de bonde até a clínica de Freud. Contou que o observara um garoto com evidente pavor de sujeira. Tudo parecia sujo para ele, que até mudara de banco, dizendo à sua mãe para que não deixasse um homem sujo sentar-se ao seu lado. Freud perguntou: Esse garoto era você? Ao fazer essa pergunta, Freud expressava sua crença de que a história de Alport traía os próprios temores e conflitos inconscientes. Alport ficou abalado com a pergunta de Freud. Pelo restante da vida, negou que era o menino super limpo da história. Anos depois, escreveu: O meu único encontro com Freud foi traumático. Ele suspeitava que a psicanálise investigava o inconsciente de forma excessivamente profunda, como Freud tentou fazer com ele. Alport decidiu que a psicologia deveria prestar mais atenção ao consciente ou às motivações visíveis. Esse foi o caminho que escolheu para o seu estudo da personalidade. Alport descreve a personalidade como a organização dinâmica dentro do indivíduo, dos sistemas psicofísicos que determinam comportamento e pensamentos característicos. Para corroborar a ênfase na singularidade da personalidade, Alport afirmou que refletimos tanto a nossa hereditariedade como o nosso ambiente. A hereditariedade fornece a matéria-prima da personalidade, o físico, a inteligência e o temperamento, que pode ser moldada, ampliada ou limitada pelas condições do ambiente. A nossa dotação genética interage com o nosso ambiente social, e não existem duas pessoas iguais, nem mesmo irmãos criados na mesma casa com exatamente o mesmo ambiente. O resultado inevitável é uma personalidade distinta. Portanto, Alport concluiu que, para estudar a personalidade, a psicologia tende a lidar com o caso individual, e não com os resultados médios entre grupos. Alport considerava que a personalidade pode ser distinta ou descontínua. Não só cada pessoa é diferente de todas as outras, mas cada adulto está separado do seu passado. Segundo ele, não há contínuo de personalidade entre infância e a idade adulta. O comportamento infantil é orientado pelas necessidades e pelos reflexos biológicos primitivos, enquanto o funcionamento adulto é de natureza mais psicológica. Os traços para Alport são características diferenciadoras que regem o comportamento. Os traços são medidos no contínuo e estão sujeitos a influências sociais, ambientais e culturais. Existem 3 traços principais. O traço cardinal é tão penetrante e influente que afeta quase todos os aspectos da vida. Alport o descreveu como uma paixão dominante, uma força poderosa que domina o comportamento. Os traços centrais são 5 a 10 temas que melhor descrevem o nosso comportamento. Os exemplos de Alport são agressividade, autopiedade e cinismo, características que mencionaríamos se estivéssemos discutindo a personalidade de um amigo ou escrevendo uma carta de recomendação. Os traços individuais menos influentes são os traços secundários, que aparecem com muito menos frequência do que os cardinais ou centrais. Eles podem ser tênues ou fracos, que só um amigo muito íntimo notaria seus sinais. Para Alport, o problema central de qualquer teoria da personalidade é a forma como ela trata o conceito de motivação. Ele enfatizou a influência da situação em que vive uma pessoa não só na sua teoria da personalidade, mas também na sua visão da motivação. É o estado atual da pessoa que importa, e não o que aconteceu no passado. O que quer que tenha acontecido no passado é exatamente isso, passado. Ele não está mais ativo e não explica o comportamento adulto, a menos que exista como força motivadora no presente. Os processos cognitivos, isso é, nossos planos e intenções conscientes, são um aspecto vital da nossa personalidade. Alport criticou abordagens como a de Freud, que se concentravam no inconsciente e em forças irracionais à custa do consciente e do racional. O que queremos e aquilo pelo que lutamos são chaves para entendermos o nosso comportamento. Alport propôs 2 níveis de autonomia funcional, perseverativa e do próprio. A autonomia funcional perseverativa, de nível mais elementar, preocupa-se com o comportamento como vícios e ações físicas repetidas, formas costumeiras de executar tarefas diárias. Os comportamentos continuam ou perseveram por conta própria, sem nenhuma recompensa externa.
A autonomia funcional do próprio é mais importante do que a autonomia funcional perseverativa, e é fundamental para a compreensão da motivação adulta. Essa autonomia é derivada do próprio, o termo de Allport para ego ou self. Como observamos, Allport escreveu o termo próprio para designar self ou ego. Ele rejeitou essas palavras devido à diversidade de significados a elas atribuídas por outros teóricos. Podemos entender melhor a palavra próprio considerando o sentido do adjetivo próprio. O funcionamento autônomo é um processo de organização que mantém o nosso senso de self. Ele determina a forma como percebemos o mundo, o que lembramos das nossas experiências e a direção que as nossas ideias tomam. Esse processo de organização é regido pelos 3 princípios a seguir. O primeiro princípio, organização do nível de energia, explica como adquirimos novos motivos, que surgem da necessidade de ajudar e consumir o excesso de energia, que, caso contrário, poderíamos expressar de formas destrutivas e prejudiciais. Por exemplo, quando as pessoas se aposentam, elas tendem a ter a energia extra e, idealmente, deveriam ser direcionadas para os novos interesses e atividades. Domínio e competência. O segundo princípio refere-se ao nível em que decidimos satisfazer nossos motivos. Não nos é suficiente atingir um nível adequado. Adultos saudáveis e maduros são motivados a apresentar um desempenho melhor e mais eficiente, a adquirir novas habilidades e aumentar seu grau de competência. O terceiro princípio, padronização autônoma, descreve uma luta pela coerência e integração da personalidade. Nós organizamos os nossos processos perceptivos e cognitivos ao redor do self, mantendo aquilo que amplia nossa autoimagem e rejeitando o restante. Os nossos motivos autônomos dependem da estrutura ou do padrão do self. Allport assumiu uma posição moderada contra a questão do livre-arbítrio versus determinismo. Ele admitiu que há livre-arbítrio nas nossas deliberações sobre o futuro, mas também reconheceu que alguns comportamentos são determinados pelos traços e disposições pessoais. Na questão natureza e criação, ele achava que a hereditariedade e o ambiente influenciavam a personalidade. O nosso histórico genético explicaria uma parte significativa da personalidade, fornecendo a nossa compleição, temperamento e grau de inteligência. Essa matéria-prima seria moldada para aprendizagem e experiência. Para ele, a meta principal e necessária da vida não era reduzir a tensão como propôs Freud, mas sim aumentá-la, incitando-nos a buscar novas sensações e desafios. Quando vencemos um desafio, somos motivados a buscar outro. A recompensa é o processo de realização, e não a realização em si, a luta pela meta, e não a sua obtenção. Nós precisamos de metas para nos motivarmos e para mantermos um nível ótimo de tensão na personalidade. Allport escreveu mais sobre as técnicas de avaliação de personalidade do que a maioria dos outros teóricos. Observou que, apesar de existirem várias abordagens de avaliação, não havia uma técnica definida. A personalidade é tão complexa que, para avaliá-la, temos de utilizar várias técnicas legítimas. Ele fez uma lista dos 11 métodos principais, dos quais baseou-se muito em 3 deles. A técnica do documento pessoal envolve análise de diários, autobiografias, cartas, composições literárias e outras amostras de registros verbais ou escritos da pessoa, para determinar a quantidade e os tipos de traços de personalidade. Allport fez uma quantidade considerável de pesquisas sobre o que ele chamava de comportamento expressivo, descrito como um comportamento que expressa os nossos traços de personalidade. Ele também identificou o comportamento instrumental, que é voltado para um fim específico, conscientemente planejado e executado. Ele é determinado pelas necessidades, de acordo com a situação, e geralmente destina-se a propiciar algumas mudanças no nosso ambiente. Allport e 2 colegas desenvolveram um teste objetivo de avaliação denominada Estudo de Valores. Eles propuseram que os nossos valores pessoais são a base da nossa filosofia unificadora de vida, que é um dos 6 critérios para uma personalidade madura e saudável. Allport achava que todo mundo possuía algum grau de cada tipo de valor, mas 1 ou 2 predominarão na sua personalidade. Os valores são valores teóricos, econômicos, estéticos, sociais, políticos e valores religiosos. Como conclusão, Gordon Allport foi um dos principais psicólogos da história. Suas teorias contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do estudo das teorias da personalidade.